Então vamos começar a palavra de hoje, que fala sobre fé. Tudo é possível ao que crê. Eu adoro falar desse tema, porque eu sei que nada mais agrada ao Senhor do que fé. Então, se você quer agradar ao Senhor, peça a Deus que aumente a sua fé neste tempo. E você e nós que queremos viver as maravilhas de Deus e os seus milagres, nós temos que crer. Porque tudo é possível ao que crê. Amém? Diga assim, tudo é possível ao que crê. E Jesus fez essa declaração. É palavra de Jesus. E sabe em que contexto isso aconteceu? Que ele fez essa declaração, que é uma verdade inexorável, que é uma verdade tremenda, que é uma verdade que impacta as nossas vidas, porque nós sabemos que depende de nós as maravilhas que nós vamos viver em Deus. E Jesus disse isso no seguinte contexto. Jesus tinha subido no monte junto com Pedro, Tiago e João. E lá nesse monte houve uma visitação especial de Deus. E o Senhor Deus, o Pai, envolveu a Jesus. E ele teve o Shekinah, a glória de Deus o envolvendo, o transformando, trazendo aquele brilho especial. E apareceu também ali Elias com ele, e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E Deus declarou a respeito de Jesus: eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Então eles tiveram ali, Pedro, Tiago e João, Jesus, e a aparição de Elias e Moisés, um momento de glória onde o Senhor Deus os envolveu, os visitou. Vocês já imaginam que momento especial? Mas como a vida não são só flores, são só momentos de ápice e de visitação extraordinária de Deus, eles desceram do monte e já viram uma situação totalmente caótica. E é nesse momento que eles descem do monte, vivendo aquele momento de êxtase espiritual, que Jesus tem que enfrentar uma situação. Ele encontra no pé do monte, quando ele desceu, já um alvoroço, ao redor dos discípulos. E aí Jesus se aproxima e a multidão o envolve e começa então a história que eu vou ler aqui com você, que na verdade se apresenta um jovem endemoniado que Jesus traz a libertação. Eu quero ler o texto com vocês, que está lá em Marcos 9, do versículo 14 a 29, que é a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximavam, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. E rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Aqui a gente percebe essa situação. Jesus ali chegou e a multidão o envolveu. E ele percebeu que os escribas, os estudiosos da palavra, discutiam com os discípulos. E Jesus perguntou: o que é? Por que vocês estão discutindo? Qual é o problema? E aí um no meio da multidão, que é o pai do menino, que precisava de libertação, se levantou e disse a Jesus: fui eu que trouxe o meu filho. Ele é possesso de demônio. E ele, aqui, né, ele fala, ele é mudo, mas depois Jesus fala, ele é mudo e surdo. Esse demônio, essa opressão demoníaca, fazia com que ele ficasse mudo e surdo. E ele disse assim: olha, mas os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Se o Senhor puder, por favor, nos ajude. E Jesus falou: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E ele então expulsa o demônio, aquele menino é liberto, não é? E tem então a sua restauração completa. Depois ele sai dali e tem uma conversa de instrução com seus discípulos de como eles poderiam, né, ter resolvido o problema. Mas ele disse assim: olha, esta era uma casta poderosa e só sairia com jejum e oração. Com oração e jejum. E a gente sabe que Jesus, como ele se esvaziava de si mesmo, ele estava 100% no controle do Espírito Santo de poder. E ele tinha saído de um momento glorioso da presença de Deus, então ele tinha toda a autoridade para expulsar aquele demônio. Nenhum demônio, a uma declaração de Jesus, ficou oprimindo alguma pessoa. Todas as pessoas possessas de demônio, na presença de Jesus, foram libertas. Então, nós sabemos que Jesus é aquele que nos liberta de toda opressão do inferno. Amém? Então, esse é o contexto que aconteceu essa declaração. Agora, Jesus, ele identificou, em segundo lugar, Jesus, ele identificou essa atmosfera de incredulidade assim que ele chegou. Porque ele viu aquela algazarra que estava acontecendo. O texto diz assim: e toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o, né? Lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que o libertassem, que o expelissem, e eles não puderam. Vocês imaginam? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então, aquela atmosfera de incredulidade tomou conta daquela multidão, de todos que ali estavam. Esse demônio é muito poderoso, ninguém pode com esses demônios, né? Ninguém pode com eles. E todos se tornaram incrédulos diante daquelas circunstâncias. E Jesus exclamou. Ele discerniu a atmosfera espiritual. E ele exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
Imagina a indignação de Jesus naquele momento. Ele que tinha saído da presença do Pai, da presença de Elias, da presença de Moisés, aquela coisa espiritual, aquela atmosfera de poder, e depois desce e encontra aquela multidão incrédula. E ele então diz: como que eu tenho que ficar, até quando que eu vou ter que ficar com vocês? Imagina, depois de ter experimentado a presença de Deus, vocês são incrédulos. E Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Eu e você, quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele tem domínio sobre nós. E Ele em nós, e em seu nome, nós podemos operar milagres. Amém? É isso que nós temos que crer, porque não é no nosso nome, mas é no nome daquele que tem todo o poder. E Jesus, Ele opera milagres quando há uma atmosfera de fé. Porque uma atmosfera de incredulidade impede a ação de Jesus. Vocês sabem que quando Jesus estava em Nazaré, na sua cidade, a Bíblia relata que ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. Está lá no texto, em Marcos 6, 5 e 6, e diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus, quando vai para a sua cidade, a cidade de Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ficou grande parte do tempo da sua vida em Nazaré. E quando ele vai lá, todos o identificam como filho de José e Maria e não creem nele. Não creem que ele é o Messias, o Filho de Deus. E ali há uma atmosfera de incredulidade. E a palavra de Deus diz que Jesus foi impedido de fazer milagres. Algumas curas apenas por causa da incredulidade. Então, meu querido, quando a gente vê falta de milagres, faltas de curas, não é falta do poder do nosso Deus, nem de Jesus Cristo, nem esse nome poderoso, mas é o que? A atmosfera de incredulidade que toma conta das pessoas. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele não nos agride, Ele não se impõe a nós. É preciso querer a sua bênção, é preciso desejar, é preciso, como diz a palavra de Deus, crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então nós temos que vencer a atmosfera de incredulidade na nossa vida, para que nós possamos alcançar os milagres de Deus. Amém? Tudo é possível ao que crê. Temos que crer. Crer no Senhor Deus, em Jesus Cristo, que o seu nome tem poder para todas as coisas em nossa vida. Vamos quebrar essa atmosfera de incredulidade. Jesus, em terceiro lugar, Jesus, ele ministra fé ao homem que desejava a bênção da libertação e cura do seu filho. Para que ele realizasse aquela cura, aquela libertação na vida daquele menino que estava inconsciente. A fé teria que operar na vida daquele que estava buscando o milagre, na vida do seu pai. Então Jesus pega e tem uma conversa com ele. Porque é isso que Jesus faz. Ele quer a nossa bênção, Ele quer ter o favor, derramar do seu favor sobre as nossas vidas. Então Ele tenta, não é? Aqui ele chama aquele homem para quebrar a incredulidade na sua vida, para que o canal possa fluir de bênção e de poder. Em Marcos 9, 20 a 24, relata esse momento. E trouxeram-lhe
Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa. Olha aqui, ele começou a se abrir para a atuação de Jesus na sua vida. Se tu podes alguma coisa, nesse momento ele está abrindo a possibilidade de Jesus poder ou não, certo? Já que os seus discípulos não puderam, será que Jesus vai poder? Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi sincero, mas ele começou a se aproximar de Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Ele disse assim: eu posso. Você está perguntando se eu posso? Eu posso. Aí Jesus joga para ele a responsabilidade de crer. Tudo é possível ao que crê. Vocês entenderam como Jesus foi quebrando a atmosfera de incredulidade? Ele chamou, o homem se expôs, foi até eles. Jesus, se o Senhor puder, por favor, me abençoa. E Jesus falou: eu posso. Expôs a realidade do seu poder, só que jogou para ele. O problema não está comigo, o problema está com você. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Ao que o homem respondeu, né? Em lágrimas. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele assumiu a responsabilidade para si e foi comovido e chorou e declarou: eu creio. Amém? Saiu do seu interior um posicionamento de fé. Embora a sua alma estivesse envolvida em sentimentos turbulentos, ao mesmo tempo que ele declarou: eu creio, ele pediu ajuda. Ajuda-me na minha falta de fé. Nesse momento, quando Jesus ministra a ele o seu poder e passa para ele a responsabilidade, ele assume, diz e se posiciona e fala: Jesus, eu creio no Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Aqui ele não foi incrédulo, aqui ele foi humilde, mas num posicionamento de mudança. E é isso que Deus espera de nós. Quando você espera algo do Senhor e tem esperado e tem demorado e você questiona muitas vezes o poder de Deus, saiba que não é Deus que não tem poder, mas nós que devemos nos chegar a Deus com humildade e nos posicionarmos: Senhor, eu creio, haja em mim, haja na minha vida, Senhor Deus, com teu favor, com teu amor, com teu poder, me abençoando, me libertando, me provendo, seja lá qual for a necessidade que você quer, Deus hoje quer te abençoar. Diga para o Senhor: Deus, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé. Sempre temos que crescer em nossa fé. Amém? O que pode gerar fé, meus queridos? A palavra de Deus. Jesus se aproximou dele e começou a ministrar fé. A palavra sempre gera fé, né? A palavra de Deus diz que quando nós nos expomos à verdade, ao poder da palavra, a nossa fé é aumentada. Então a gente tem que se expor, como você está fazendo nesse domingo, como você que está ouvindo aqui online, como você que abre a Bíblia durante a semana e lê, ouve a Bíblia, ouve mensagem, se expõe à palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor Deus. Aquela palavra, aquelas histórias vão te enchendo de fé. E você diz: se aconteceu com ele, se aconteceu naquele momento, vai acontecer comigo também. E se abre para a atuação do poder de Deus na sua vida. E a outra coisa que aumenta a nossa fé são experiências com Deus.
Cada experiência que você tem com o poder de Deus, mais a sua fé é aumentada. Vocês lembram quando Davi enfrentou Golias? Um adolescente. Enfrentou o gigante Golias, um guerreiro experiente, que aparecia durante muitos dias, 40 dias, diante de todo o exército de Israel, diante do rei Saul, um guerreiro experiente, afrontando o exército e clamando, né? Alguém aqui tem poder para me enfrentar, tem coragem para me enfrentar, e nenhum deles teve, só Davizinho, o pastorzinho de ovelha, que não tinha nem 20 anos. Ele teve coragem de enfrentar, porque que ele teve essa fé que Deus ia dar vitória para ele. Por quê? Porque ele já tinha tido experiências. O que foi que ele disse para Saul? Saul, eu enfrento esse Golias, esse gigante. Porque um dia eu matei um leão, outro dia eu matei um urso, enfrentando, né, para proteger as minhas ovelhas. Se eu matei um leão, matei um urso, eu vou matar esse circunciso. Amém? Cada vez que você busca no Senhor uma bênção e Ele te abençoa e você tem uma vitória, mais encorajado você fica de buscar a Deus quanto mais. É ou não é? Então, meu querido, tenha experiências com Deus e faça marco nessas experiências, para que quando você precisar, você lembre delas. Em quarto lugar, Jesus, Ele opera com poder quando Ele é buscado. Não depende. O agir do Senhor Deus não depende mais dele, tudo ele fez já. Eu costumo dizer aqui, sempre repetidas vezes, Jesus Cristo na cruz conquistou tudo para nós. Conquistou a nossa cura física, a nossa cura emocional, a nossa libertação espiritual, a provisão de que precisamos. Tudo foi conquistado por Jesus na cruz. Amém? Todas as nossas necessidades são pelo Senhor supridos em nome de Jesus. Jesus, um dia, ele preparando os discípulos, ele disse assim para os seus discípulos: hoje eu estou com vocês, mas o dia que eu não estiver mais, o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, eu darei a vocês. Para que o seu gozo seja completo. Jesus quer dar alegria, quer dar gozo para as nossas vidas. Então, se desejarmos algo, nós temos que pedir ao Pai em nome de Jesus, e o Senhor nos abençoa, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Está ali. O que faz com que nós possamos trazer da atmosfera espiritual para a realidade é a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Repita comigo: tudo é possível ao que crê. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Você quer viver uma vida abundante? Você quer que uma necessidade seja suprida? Se você buscar ao Senhor, Jesus, Ele opera com poder quando Ele é buscado. Se você buscar a Jesus e crer nele, você tomará posse da sua bênção. Em Marcos 9, 25, 27, continua aquela história, né? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Que coisa linda. Qual é o milagre que você espera do Senhor? O Senhor fará na sua vida. Jesus pegou e expulsou o demônio, ou demônios, né? Que deixavam aquele jovem mudo e surdo. E quando ele deu a ordem, o espírito estrebuchou, né? Mas teve que obedecer, porque todos os espíritos obedecem ao comando do Senhor Jesus. E eles saíram.
E o menino ficou desmaiado, achavam que ele tinha morrido. E Jesus pegou pela mão e ele se levantou. Jesus, ele faz tudo. Ele é capaz de todas as coisas. Nele nós temos tudo. Tudo é para Ele, para a sua glória e através dEle. Amém? Quando somos abençoados, glorificamos a Deus com a nossa vida. Jesus, ele traz provisão. Ele sempre nos abençoa, trazendo a provisão material que necessitamos. Um dia, ele estava tendo uma conversa com os discípulos. E ele disse assim: vocês não podem ser como os gentios, como aqueles que não creem no Senhor. Porque eu tenho provisão para vocês. Eu tenho alimento, eu tenho vestimento. Eu tenho tudo que vocês precisam. Vocês olhem, por exemplo, as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro. No entanto, o Pai as alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves dos céus. Vocês olham os lírios do campo, olha como eles são lindos. Eles não fiam, eles não fazem as suas roupas. No entanto, eles têm a beleza, não é? A sua beleza, a beleza dos lírios é maior do que as vestes reais de Salomão. E lá em Mateus 6,30, Jesus disse: olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus, ele diz assim: não tenham pequena fé. Não ficam chorando as pitangas quando vocês precisam de algo material. Aumente a sua fé, creia que a provisão está no Senhor Jesus. E busque nele, e ele vai conceder de forma milagrosa. Se você precisa de um emprego, abrindo uma porta de emprego. Se você é um empresário, dando uma estratégia, algum momento que você tenha uma criatividade para prosperar. Jesus, ele cura qualquer circunstância, qualquer tipo de enfermidade. Um dia um centurião romano, um soldado romano, tinha um dos seus queridos criados enfermos. E ele vai até Jesus e diz: Jesus, cura o meu criado, o meu servo, porque eu o amo. E Jesus falou: eu vou lá curá-lo. Ele falou: não precisa. Porque eu sou homem de autoridade, eu sei como acontece. Eu digo para o meu soldado: vai, ele vai, volta, ele volta. Faz, ele faz. Então, assim é com o Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Se o Senhor der um comando, vai acontecer. Olha o que Jesus falou. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uau! 2 vezes que Jesus ficou impressionado com a fé. Foi desse centurião e daquela mulher que pediu libertação para sua filha. A mulher Ciro-fenícia. Nenhum era do povo de Israel. Porque a religiosidade os impediam de crer. Muitas vezes a gente está sentado aqui, ouve tanto, se expõe tanto, mas a religiosidade às vezes nos impede de crer. E alguém que chega, ouve desse poder maravilhoso, se apropria e recebe. Então não é pelo meu mérito, nem pelo seu. O diabo fica jogando na nossa cabeça: você não merece, você é pecadora, você faz isso, você faz aquilo, Deus não vai te abençoar. Joga isso na cara dele, fala: o problema é teu, vai lá acusar os infernos. Porque o trabalho dele é esse, ser o acusador. Você que não pode dar voz a ele. Manda ele acusar lá os dele, porque você é de Jesus. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E Jesus quer te abençoar, porque Ele te ama. Porque Ele tem favor, Ele tem bênção sobre a sua vida. Eu sei que quando muitas vezes Jesus, Ele vem e nos dá esse embute, né? Nos dá esse fortalecimento na nossa fé. A gente tem mesmo aquela consciência, como teve aquele pai: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Mas o Senhor Jesus, Ele tem prazer em nos abençoar.
quando Ele encontra fé no nosso coração. Jesus, vocês lembram quando Ele repreende os ventos? Jesus tem até poder sobre a natureza para nos favorecer. Eu tenho um empresário, nosso amigo, que conta que um dia a fábrica dele estava pegando fogo. E ele orou ao Senhor Deus. E Deus fez soprar um vento que aquele fogo se apagou de forma milagrosa. Deus comanda todas as coisas a nosso favor. Deus comanda os ventos. Vocês lembram aquela situação lá que Jesus estava no barco com os discípulos e começou a tempestade? E eles acordam Jesus, para Jesus o salvá-lo. Olha só o que ele fala sobre a fé daqueles discípulos. Mateus 8, 25, 26. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que sois temerosos? Por que sois covardes, homens de pequena fé? Sempre quando Jesus é invocado, Ele confronta a fé das pessoas. Jesus, Ele quer ser buscado. E Ele então fala assim: vocês estão com pequena fé, eu estou aqui no barco, vocês acham que vocês vão perecer? Acorda! E muitas vezes Jesus, Ele nos exorta, mas Ele nos abençoa. Porque Ele quer que nós cresçamos em fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Meu querido, há sempre tempo de invocar a Jesus, para que Ele faça grandes coisas na sua vida. Jesus, Ele cura, Ele para os ventos, o mar, todas as coisas a nosso favor. Jesus faz tudo por nós, a grande bênção sobre as nossas vidas. Você tem alguma necessidade hoje, nesta manhã, em alguma área da sua vida? Levanta a mão. Você vai pedir essa manhã. E vai pedir com fé e você vai receber. Amém? Vocês sabem que essa palavra me desafiou muito. Eu comecei ontem uma campanha de 7 dias com Lamartine. Eu falei: você vai me orar, você vai me ungir 7 dias. Que eu preciso de uma cura física. Tenho um protelado em pedir a cura para o Senhor Jesus. Eu que já fui curada tantas vezes. Deus já me deu experiências de curas maravilhosas. Uma vez eu já contei isso, mas é muito impressionante porque Deus me fez ver o espírito da enfermidade. Uma vez, teve uma época na minha vida que eu estava com muitas infecções urinárias, recorrentes. E eu comecei a me ungir. Toda vez que eu ia tomar banho, eu passava óleo aqui no meu ventre e falava: Senhor, me cura dessas infecções. Até que um dia eu estava dormindo, deitada na minha cama, e acordei com uma sensação horrível e vi uma serpente em cima de mim. Eu estava deitada e a serpente vinha em cima de mim. E de repente parecia que ela levantou a cabeça e ia dar o bote. Isso não foi sonho, isso foi visão quando eu acordei. E eu repreendi em nome de Jesus, aquela serpente desapareceu. E eu perguntei para Deus e Deus me falou: este é o espírito de enfermidade que tem colocado em você essas infecções urinárias. Ele teve que se revelar porque você começou a orar. Ele se revelou, você expulsou, você não vai ter mais. E de fato não acabaram aquelas infecções urinárias. Eu tinha problema de escoliose, eu tinha muitas crises. A Érica, quando nasceu, até 1 ano, eu não dava banho na Érica. Para amamentá-la, eu tinha que sentar numa cadeira de balanço, porque a cadeira de balanço você tem que encostar, né? Porque senão você desequilibra. Para amamentá-la, eu fazia uma série de coisas em casa. Por muitos anos. E sempre orando a Deus, sempre orando. Mas teve uma época que eu fiquei inconformada. Todas as vezes que eu tinha crise, eu ficava em cima de Jesus para ser curada. Uma noite, eu estava numa crise, eu falei: Lamartine, ora por mim. A gente meio sonâmbulo assim. Ele orou por mim. Passou a dor, eu consegui dormir. Depois, gente, eu comecei a fazer coisa e nunca mais senti dor.
Até que, dias depois, a gente foi num acampamento e tinha muitas crianças, eu sempre cuidava das crianças naquela época, e tinha uma tirolesa. Então, as crianças sentavam, eu tinha que puxar as crianças e soltá-las. Gente, isso para quem tem problema de coluna, eu falei, vai dar crise, brava. Depois que eu fiz aquilo, sei lá quantas vezes, e não tive nenhuma crise, eu falei, fui curada. E nunca mais eu tive crise. Gente, eu viajava para Santos, eu tinha crise, meus pais moravam em Santos, eu viajava para Santos, eu tinha crise, tinha que dormir num colchãozinho assim. Hoje eu viajo horas e horas em avião, não tenho crise nenhuma. Amém? E agora estou com uma enfermidade física, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, agora eu vou orar até ser curada. Porque, gente, você pode tomar um remédio e pode até ser um paliativo, mas a cura você tem do Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. A gente conhece aquela história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Põe aí o texto, Mateus 9, 22. 12 anos ela ficou com hemorragia. E nós que somos mulheres que sabemos o que é os períodos, você imagina ter uma hemorragia 12 anos. Ela tinha gasto todo o dinheiro que tinha com médicos e ia sempre piorando. Até que um dia ela foi até Jesus, tocou em Jesus e foi curada. Porque ela cria que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E olha o que Jesus disse para ela. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E daquele instante a mulher ficou sã. O que salvou ela? A fé. A fé a salvou da enfermidade e salvou da sua condenação eterna. Nós temos acesso a tudo que precisamos do Senhor através da fé. Jesus uma vez cura 2 cegos. E quando esses cegos se aproximaram dele, e muitas vezes perguntam para ele, o senhor pode me curar? Mas aqui Jesus é que pergunta, você acha que eu posso te curar? Olha só. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Muitas vezes a gente chega para Jesus questionando o poder de Jesus, né? Senhor, o senhor pode? Jesus pode tudo. Todas as coisas, ele tem o poder nos céus e na terra, toda a autoridade lhe foi dada. E aqui não, aqui foi Jesus que chegou para ele, vocês creem que eu posso curar vocês? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, você crê que eu posso? Você tem que crer que Deus pode e que Ele vai. Você crê? E assim vai ser com você. E assim será convosco, conforme a vossa fé. Jesus é provedor. Aqui eu abordei questões de cura, de provisão. Uma vez, Jesus, com seus discípulos, deu uma instrução para eles. Jesus vai caminhando, se relacionando com eles e os instruindo. E um dia Jesus falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos ouviram isso e falaram, puxa vida, esquecemos de trazer pão. Esquecemos do pão. E ficaram preocupados, né? Jesus, entendendo o que eles estavam falando, falou, vocês, gente, vocês são muito incrédulos. Vocês lembram das 2 multiplicações de pães que eu fiz? Eu não estou falando sobre isso. Se vocês não trouxeram pão, eu posso fazer aparecer pão aqui. Eu estou falando de outra coisa. Olha só. Percebendo-lhes, Jesus disse,
Por que discutis entre vós, homens de pequena fé? Sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, e sobrou cestas de pães. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Nem os outros 7 pães para 4.000, ainda sobrou muitos cestos de pães. Aqui Jesus fala, vocês não entenderam ainda a mensagem? E Deus fala isso para a gente, vocês não entenderam ainda a mensagem? A mensagem é esta: eu tenho provisão para vocês. Basta acionar a Deus, crendo que assim se fará com você. Amém? Como a pregação de domingo passado, se você crê que já recebeu o futuro no passado, se você crê que já recebeu, assim será com você. Se o futuro acontecer no seu interior, você já recebeu, meu querido. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele primeiro entendeu a incredulidade, ministrou fé, não é? Nós temos que entender que ele precisa ser acionado. E, em último lugar, nós podemos operar com poder, em sintonia com Jesus através da oração. Depois que tudo aconteceu, ele saiu com seus discípulos, imagina, aproveitou a oportunidade para ensinar os discípulos. E os discípulos ficaram em crise. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus, o Senhor tem poder, mas nós aqui não fomos capazes. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus estava cheio do poder de Deus. Mas muitas vezes, quando nós enfrentamos lutas espirituais, nós alcançamos a libertação através de oração e jejum. Aqui jejum está entre parênteses, porque em alguns escritos originais não inclui a palavra jejum, só oração. Eu acho que oração não pode faltar. O jejum muitas vezes é importante. Mas se não for possível, a oração sempre é possível. Amém? Se você está enfrentando alguma luta, e Jesus quer usar você, para que pessoas sejam abençoadas, você tem que entrar em oração, porque você tem que entrar em sintonia com Jesus. Jesus estava em sintonia com o Pai. Por isso que ele operava. Ele só começou o seu ministério quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. E nós somos batizados. E a palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá espírito por medida, mas o Senhor nos abençoa com profusão do seu espírito e de poder. Portanto, vamos acionar esse poder através da oração. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero terminar essa palavra desafiando você como o Espírito Santo tem desafiado a mim. Senhor Deus, aumenta a minha fé. Não tem nada mais precioso nessa vida do que fé. Porque quanto ao que o Pai pode fazer por nós, tudo já foi feito. Nós é que precisamos, através da fé, nos aproximarmos dEle. Amém? Então, que nesta manhã, você possa fazer como este Pai fez para alcançar o seu favor e a sua bênção. Eu creio, se posicione e declare ao Senhor: eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha pequena fé. Amém? Feche os seus olhos, que eu quero orar por vocês. A palavra de Deus diz que a fé é o que nos dá acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador? Você entregou sua vida a Ele? Se você não fez ainda, declare a sua fé a Jesus Cristo, que Jesus é Senhor da sua vida. Amém?
E depois, se você tem alguma necessidade, seja ela qual for, aquele homem queria a cura do seu filho. Talvez você queira alguma bênção para você, alguma bênção para algum familiar, algo que você necessita do Pai. O tempo da sua bênção é agora. A palavra de Deus diz que sobre o povo do Senhor está a sua bênção. Sobre a sua vida está a bênção, o favor do Senhor. Então eu queria orar com você agora. Repita comigo, faça a oração de entrega e de busca. Diz assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu declaro a minha fé. Pai querido, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor é aquele que recompensa aqueles que te buscam. E eu estou aqui, Pai querido, e eu te busco agora, porque eu creio que o Senhor enviou a Jesus Cristo para me salvar dos meus pecados. Eu creio que o Senhor tem provisão para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem cura. Eu creio que o Senhor tem libertação. Senhor Deus, liberta-me das minhas amarras, dos meus pecados, dos meus vícios. Senhor, transforma-me agora, assim como aquele jovem foi liberto. Liberta-me, Senhor Deus. Se você tem pensamentos nocivos na sua mente, Deus quer te libertar nesta manhã. Entrega ao Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu estou aqui. Pai querido, ajuda-me, ajuda-me, Senhor Deus, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé. Senhor Deus, mas agora eu declaro que sou do Senhor e que recebo, através da fé, a bênção do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. O primeiro passo que nós damos em direção a Deus é entregar nossa vida a Jesus. Todos nós nos posicionamos um dia. Se você fez essa oração de entrega hoje pela primeira vez, eu queria conhecer você. Se você entregou a sua vida a Jesus nesta manhã, levante a sua mão que eu quero conhecer você. Precisa acender a luz. Tem alguém que fez essa oração de entrega nesta manhã? Tem uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Os diáconos, por favor, até eles, a consolidação para orar por eles. Tem esse senhor aqui, um outro senhor lá. Levante a sua mão, fique com a mão levantada. Vai uma pessoa orar por você. Tem mais alguém? Você que está comigo online, se você entregou a sua vida a Jesus, acione o QR Code aí, para você responder algumas perguntas e nós conhecermos você.